O Brasil tem, em média, 2 policiais militares para cada 1.000 habitantes. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento aponta ainda que as duas corporações, Polícia Civil e Polícia Militar, têm mais de 30% das vagas não preenchidas. No caso da Polícia Civil, são 152 mil vagas previstas e 95 mil ocupadas, o que representa uma defasagem de 37%. No caso das polícias militares, são 404 mil vagas ocupadas em 584 mil previstas, um déficit de 31%. Além de problemas de gestão por parte dos governos estaduais, uma das hipóteses para essa defasagem é a baixa remuneração dos agentes. Um policial dos Estados Unidos ganha, em média, 39,7% mais que um brasileiro, proporção que sobe para 78%, quando esta mesma comparação é feita com um policial francês a partir de uma metodologia de paridade de poder de compra desses agentes de segurança. Vamos ao debate, começando com Caio Coppola. Na sua opinião, Caio, a falta de policiais nas ruas é o que explica a crise de segurança que o Brasil enfrenta? Olha, em primeiro lugar, eu faço questão de consignar aqui a minha profunda admiração pelas centenas de milhares de mulheres e homens corajosos e honrados que integram os quadros das polícias e das guardas Brasil afora. Estima-se que a principal facção criminosa do país tenha faturamento superior a US$ 1 bilhão. Por sua vez, o salário médio inicial de um soldado da Polícia Militar aqui no Brasil é nominalmente inferior a US$ 1.000. Então, quem se arrisca tanto por tão pouco, no mínimo, merece o nosso mais absoluto respeito. Por isso, causa tanta indignação a insistência da esquerda brasileira em vilanizar a polícia. E é lamentável que figuras proeminentes como Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, e Silvio Almeida, ministro do Lula, tenham desfilado em uma escola de samba que literalmente demonizou os nossos policiais, fantasiando toda uma ala com uniformes de combate e adereços diabólicos. Eu imagino que os policiais de São Paulo não se esquecerão tão cedo desse episódio revelador e de tanto mau gosto. Mas, enfim, antes de responder a pergunta, é importante contextualizar o telespectador trazendo ao debate algumas estatísticas do crime. Afinal de contas, os números são mais eloquentes que qualquer narrativa. Desde 2007, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública monitora as mortes violentas intencionais no país, ou seja, número de vítimas de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal, obviamente seguida de óbito. Nos últimos anos do PT no poder, os assassinatos aumentaram 33%, saltando de 43 mil mortes em 2010 para inacreditáveis 57 mil mortes em 2016. São quase 7 assassinatos por hora. O governo Temer, por sua vez, entregou o país com 51 mil assassinatos por ano e durante o governo Bolsonaro, o Brasil atingiu o menor número de mortes violentas intencionais já registrado. Foram 40 mil óbitos. Então, de qualquer forma, ainda que essa seja a melhor marca da nossa história, não há nenhum motivo para comemorar. Tanto que, em dezembro do ano passado, a Folha de São Paulo publicou um editorial com o seguinte título: Homicídios impunes, índice vexatório de elucidação de crimes expõe falhas da política de segurança brasileira. Então, segundo o levantamento que foi repercutido pelo jornal, só 35% dos homicídios foram esclarecidos. Ou seja, aqui no Brasil, 2 em cada 3 assassinatos não trazem nenhuma consequência para os assassinos. E certamente esse índice de impunidade é ainda maior para traficantes, para assaltantes, para sequestradores, para estupradores, para abusadores de crianças. E entre aqueles criminosos, excepcionalmente, que são processados e que são presos, 1/3 consegue fugir da justiça. Eu sempre falo desse dado aqui, e segundo o CNJ, há mais de 330 mil criminosos foragidos ou procurados no Brasil. Não à toa, de acordo com o último Datafolha, violência é a segunda maior preocupação da sociedade brasileira. Em algumas cidades, como São Paulo, a criminalidade já é a principal preocupação. Então, o que era de se imaginar diante desse cenário? Óbvio que as autoridades priorizassem a contratação de mais profissionais de segurança. E não é
mas não é o que mostra, né, o estudo publicado agora pelo Fórum de Segurança Pública. Só na última década, né, o nosso país perdeu mais de 30 mil profissionais de segurança na ativa. E em relação ao efetivo previsto, há um déficit aí de 235 mil policiais militares e civis. E aí é fácil fazer a conta, né? Quando faltam profissionais para policiar e para investigar, é mais difícil combater o crime e a impunidade. Portanto, respondendo aqui à pergunta, a falta de policiais é sim uma das principais causas da nossa crise de segurança pública, mas ela concorre com outros fatores, né? Como uma legislação e uma jurisprudência penal permissivas, um sistema prisional saturado e sucateado, a ausência de investimentos em treinamento, tecnologia e inteligência, mas principalmente a falta de vontade política para solucionar o problema e costurar aí um grande pacto nacional contra a extrema violência da criminalidade organizada. Nossa mesma pergunta, José Eduardo Cardoso, a falta de policiais nas ruas é o que explica a crise de segurança que o Brasil enfrenta? É uma consequência e um dos efeitos, mas enquanto nós não descermos do palanque e começarmos a analisar com racionalidade a segurança pública, buscando convergências, fazendo menos acusações e tentando entender o que ocorre, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ficar fazendo um acusa o outro acusa um, a culpa é de fulano, é de ciclano, e nós não temos a busca de convergências que devem mover uma sinergia no país para resolver certos problemas. O problema da segurança pública no Brasil parte de dois pressupostos. São pressupostos estruturais, que qualquer governo de esquerda, de direita, de centro ou de baixo vai pegar. Então, primeiro, há uma desintegração das polícias. A segurança pública não age de forma integrada por força da estrutura federativa adotada no Brasil. O resultado disso é que as polícias não dialogam, não agem em comum e não têm planos unificados de intervenção na área de segurança pública. As poucas experiências que o Brasil teve de planificação e coordenação nos grandes eventos, a segurança pública foi perfeita. Como aconteceu na Copa do Mundo, como aconteceu nas Olimpíadas, como aconteceu na Rio+20, como aconteceu na visita do Papa Francisco ao Brasil. Ou seja, quando eu supero este problema, eu acabo tendo uma ação positiva, uma sinergia, em que todos os atores de segurança pública, através de um mesmo plano, participam de maneira integrada da ação. Essa integração não ocorre, inclusive, no nível dos estados. Vamos olhar os estados. Quanto que polícias civis brigam com polícias militares? Numa desagregação absoluta. E o secretário de Segurança Pública, quando ele existe, não consegue, muitas vezes, traçar planificações e ações comuns por força de rivalidades corporativas. Da mesma forma, as forças policiais atuam de forma não harmônica com o aparato judicial repressivo, com o Ministério Público. Em síntese, é uma situação que nós nunca vamos resolver. Agora, o que a gente faz? Então, na hora da eleição, a culpa é de fulano, a culpa é da lei penal, a culpa... Não é, a culpa é estrutural. Ou a gente enxerga a realidade e vê o problema e, em conjunto, resolve. E aí, depois, disputas políticas, quem quer endurecimento de lei penal vai defender, quem acha que não é por aí, defende, quem quer um aprisionamento maior, defende, quem quer mostrar que o aprisionamento no Brasil está errado e que as cadeias estão abarrotadas e geram violência pelo crime organizado, faz. Mas agora, certas questões que são básicas e vamos descer do palanque, gente. Vamos descer um pouquinho do palanque, acusar menos e pensar mais. Acusar menos e ter ações efetivas de segurança pública. E para que a gente possa fazer isso, nós temos que reconhecer o problema do Brasil é estrutural. E faz parte desse problema estrutural os poucos policiais que nós temos. Ou seja, é um conjunto de situações que tem a ver com a estrutura, das quais essa é uma das realidades perversas, mas que efetivamente existe. Um outro aspecto que esse estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz, que na última década, enquanto as polícias civil e militar perderam efetivo, as guardas municipais aumentaram seu contingente em 35%. Queria ouvi-los a esse respeito, se as prefeituras nesse déficit estão fazendo o correto em aumentarem o efetivo de guardas municipais ou se isso pode ser uma mistura de funções na divisão do que cabe a um prefeito e do que cabe a um governador, começando com Caio Coppola.
Há outras questões também que esse déficit, essa defasagem aí de profissionais de segurança pública, principalmente das polícias militar e civil, causa, né, que é o desvio de finalidade. Então, você tem concursados aí que deveriam estar empenhados, né, e foram treinados aí especialmente para policiamento ostensivo em funções administrativas. E talvez você tenha aí as guardas, muitas vezes, fazendo às vezes, né, do policiamento e de certa forma, intercaladas aí nessa responsabilidade compartilhada pela segurança pública, mas que recai essencialmente aí sobre os estados, né? Quanto a isso, acho que não há dúvida. Agora, um outro fenômeno que a gente tem que estudar é a justificativa, pelo menos a justificativa formal, corriqueira, para essa defasagem, né? A gente ouviu muito que, do ponto de vista fiscal e previdenciário, né, o caixa dos estados ele é muito pressionado, né, para que novas contratações sejam feitas. Mas aí, pegando um pouco o gancho no que o José falou sobre questões estruturais, de novo, a legislação, de certa forma, ela determina a estrutura. Por isso que eu pontuei, a principal questão para solucionar a segurança pública passa por vontade política, é reformar a estrutura como um todo. E o Zé foi muito próprio aí, independentemente de ideologia, há uma série de pontos de convergência. Ninguém quer morar num lugar menos seguro. Jogo a mesma pergunta, José Eduardo Cardoso. Esse aumento de efetivo das guardas municipais por parte das prefeituras de 35% no momento em que as polícias dos estados civil e militar perdem efetivo, isso ajuda no enfrentamento da criminalidade ou acaba desvirtuando, causando um choque de funções entre governos municipal e estadual? Tinha um político que dizia que o povo não vive nem na União, no Estado, mas vive no município. Quando eu tenho problemas na área de segurança pública que atinge o município, a resposta que o município dá é através da sua guarda civil ou da sua guarda metropolitana nas metrópoles e acaba fazendo com que essa guarda comece a atuar como um substitutivo, digamos assim, das polícias ausentes. E aí eu começo a ter uma grande confusão, onde um quer desempenhar o papel do outro, o outro quer desempenhar o papel do um. E aí, ou seja, eu tenho uma desarmonia, uma falta de integração, uma falta de plano, que não é culpa do governante A, B, C ou D. Remonta à estrutura federativa equivocada que o Brasil adotou, e especialmente no plano da segurança pública. E não tem como equacionar isso a não ser mudando a Constituição. O problema é que muitas vezes interesses políticos, e aí sobe-se do palanque para acusar A, B, C ou D, ou interesses corporativos acabam dificultando essa harmonização. Enquanto nós não tivermos a lucidez, a seriedade, a razoabilidade para discutir seriamente segurança pública, vendo que boa parte da violência que nós temos nas ruas, Yuri, vem dos presídios, e continuarmos com um lado do cérebro dizendo que os presídios estão abarrotados, mas com o outro lado do cérebro dizendo que tem que prender mais, nós não vamos equacionar, é enxugar gelo. Então, nós vivemos momentos de irracionalidade. Essa é a questão que se coloca e eu acho triste que, infelizmente, eu não vejo no horizonte a solução para isso sem que nós saiamos do palanque.